Olá, queridos. O tema de nossa reflexão de hoje a respeito dos pecados da língua é praguejar ou amaldiçoar. A dimensão deste problema deve ficar clara para nós a ponto de mudarmos nossos hábitos. Em muitos lares, em momentos de ira, raiva e tensão, as pessoas liberam palavras sem pensar ou até mesmo intencionalmente para ferir e causar dor. E a isso chamamos de praguejar. O dicionário define esta atitude como ação de lançar maldições ou pragas em cima de algo ou alguém, censurar ou sentenciar, ação de desonrar ou maldizer. Popularmente também definido como xingar, falar palavrão e ofender. Talvez a melhor reflexão que possamos ter em relação ao tema é: sempre que pronunciamos alguma palavra, ou ela é sugestão dos céus ou é sugestão do inferno. E no caso de praguejar ou amaldiçoar, se encaixa na segunda opção. No caso, emprestamos nossos lábios e corações ao uso do inimigo, e isso deve nos fazer temer. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Também é de extrema importância estarmos conscientes da prestação de contas a que cada pessoa irá passar no dia do juízo, conforme Mateus 12:26. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. O cristão deve ter uma maneira de falar exemplar, como a palavra nos instrui. Devemos mostrar a quem servimos através daquilo que falamos, e nossa linguagem deve expressar integridade, seriedade e saúde emocional e espiritual. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8 diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Atraímos bênção quando abençoamos com nossos atos e palavras, mas também atraímos maldições quando xingamos, maldizemos e praguejamos. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, lembramos que quando fazemos algo que Deus não faria, nos colocamos contra o próprio Deus, como nos ensina o texto a seguir. Números 23:8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Quando nossas atitudes são pensadas, não amaldiçoamos nem mesmo aqueles que querem nos prejudicar. Mas quando deixamos nossos lábios pronunciarem conforme o impulso de nossa alma, amaldiçoamos até mesmo aqueles que amamos. Devemos cuidar com os impulsos, pois geramos vida e morte através do que falamos. Romanos 12:14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Tiago 3:9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, não deve ser assim. Amaldiçoar é a especialidade de Satanás, como vemos em Apocalipse, na figura da besta. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Apocalipse 3:6. Finalizamos nossa reflexão com o ensino e exemplo do apóstolo Paulo, que diz: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. 1 Coríntios 4:12. Deus abençoe seu dia.